A busca pela sabedoria é muitas vezes obscurecida pela superficialidade de interpretações e entendimentos equivocados. No âmbito espiritual, a teosofia emerge como uma via intrincada, oferecendo uma compreensão profunda e holística da existência. Diferente de dogmas arraigados no imaginário popular, a teosofia não se limita a uma única narrativa religiosa, mas transcende fronteiras, integrando religião, filosofia e ciência em uma síntese abrangente. A sabedoria antiga, também conhecida como a doutrina secreta, é a fonte primordial que sustenta as diversas tradições espirituais do mundo. No entanto, sua transmissão integral à humanidade é impedida, não apenas pela limitação da compreensão humana, mas também pela necessidade de preservar sua pureza diante do egoísmo desenfreado. A teosofia, em seus princípios fundamentais, oferece uma visão que transcende os dogmas sectários e convida à exploração do conhecimento universal. Neste vídeo, exploraremos algumas lições fundamentais que podem transformar sua visão de si mesmo e do mundo ao seu redor. O conhecimento teosófico aguarda aqueles que buscam compreender as profundezas da existência. Na jornada espiritual da teosofia, encontramos um convite para transcender as limitações das concepções convencionais sobre a divindade. A teosofia nos conduz a um princípio divino absoluto, a causa sem causa e a raiz sem raiz de tudo. É impessoal, imutável e incondicionado. É a única realidade eterna. Está realmente além de qualquer definição e descrição, mas é aquele que é referido no hinduísmo como Brahman ou Parabrahman, no budismo como Adi-Budi e na Cabala como Ein Sof. Não é uma pessoa ou ser de qualquer tipo. É crucial compreender que na visão teosófica, esse princípio não se encaixa nas caixas estreitas da compreensão convencional de Deus. Não é um ser ou uma pessoa, é a energia e consciência infinita que permeia tudo e todos. Evitar a terminologia convencional de Deus se torna uma tentativa de romper com preconceitos e abrir-se para a vastidão do divino além de nossas limitações conceituais. Os ensinamentos da teosofia sustentam que não há nada mais ilógico, irracional ou autocontraditório do que a crença de que o absoluto e o infinito possuem qualquer tipo de forma, personalidade, nome, características, emoções, vontade, desejo, gênero ou mutabilidade. O infinito não pode ter nada de finito em si mesmo. O absoluto não pode ter nada de relativo em si mesmo. O ilimitado não pode ter nada de limitado, condicionado ou diferenciado em si mesmo. Ao mergulharmos na teosofia, também nos deparamos com a compreensão revolucionária da divindade e unidade de toda a vida. Cada ser vivo é considerado divino em sua essência mais profunda, transcendendo as distinções externas e as aparências ilusórias. Na parte mais elevada do nosso ser, o eu superior, cada um de nós é literalmente o Brahman. É uma chamada para reconhecermos a divindade não apenas em nós mesmos, mas em cada manifestação da vida ao nosso redor. A teosofia nos instrui a perceber que, embora haja muitas almas individuais, há apenas um único espírito unificador. Somos almas únicas, mas na mais alta esfera do nosso ser compartilhamos uma essência comum. O espírito é um. A ideia de um único espírito coletivo, uma unidade que transcende as fronteiras individuais, ressoa nas palavras de Krishna no Bhagavad Gita. Assim como o mesmo sol brilha sobre todos os corpos nesta terra, o mesmo espírito brilha e ilumina todas as almas. Este é o Brahman, o princípio divino absoluto manifestando-se em cada um de nós. A teosofia, ao desvendar esses ensinamentos, nos instiga a transcender as divisões superficiais e a reconhecer a unidade fundamental que conecta toda a vida. É uma jornada contemplativa em direção à compreensão de uma verdade mais profunda, uma verdade que não apenas informa, mas transforma a nossa visão da existência. Na cosmologia da teosofia, desvendamos o mistério intrínseco à existência cósmica, uma dança eterna de ciclos e períodos, um fluxo contínuo do nascimento, crescimento, decadência e renovação. Este é o testemunho de um universo que não é simplesmente criado, mas que emerge ciclicamente a partir do princípio divino, evoluindo ao longo de vastas eras temporais.
A ideia da evolução, não enquanto criação súbita, mas como um processo contínuo e expansivo, é fundamental para a compreensão teosófica. O universo surge de Brahman e, ao longo de períodos incrivelmente longos, se desdobra, manifestando sua diversidade e complexidade. Contudo, a jornada cósmica não é linear, mas sim cíclica. Tudo o que existe, no final de sua manifestação, retorna à fonte primordial, que é absorvido em Brahman. E assim, após um período de descanso igual ao período de existência, o universo renasce, elevando-se a um novo patamar de existência. Mais do que a evolução da matéria e das formas objetivas, a teosofia ressalta um aspecto crucial da evolução: o desenvolvimento contínuo das entidades internas invisíveis, as almas. Em meio à miríade de formas materiais e corpos objetivos, as almas trilham um caminho de ascensão. O homem desceu como uma centelha divina à matéria e subiu ao reino humano, passando pelos reinos mineral, vegetal e animal em eras passadas. Agora, ele está evoluindo de volta à consciência de sua verdadeira natureza espiritual. A evolução, portanto, não é apenas um processo exterior de transformação física, mas uma jornada interna de despertar espiritual. O ser humano, como uma centelha divina, está imerso nesse fluxo incessante de evolução. Cada experiência, cada encarnação é uma oportunidade para avançar em direção à consciência mais elevada, a compreensão da verdadeira natureza espiritual. Na teosofia, somos convidados a contemplar não apenas a grandiosidade do universo, mas também a grandiosidade de nossa própria jornada interior. À medida que nos movemos através dos ciclos cósmicos, aspiramos a reconhecer a verdade que permeia nossa existência, que no cerne de nossa natureza estamos evoluindo de volta à consciência plena de nossa essência espiritual. O conhecimento de quem somos e do que realmente consistimos transcende a mera familiaridade com as palavras espírito, alma e corpo. É aqui que a teosofia, uma sabedoria antiga e muitas vezes negligenciada, emerge como uma luz, dissipando a névoa da confusão e equívocos. Em muitas tradições, as distinções entre espírito e alma podem ser turvas, levando a interpretações imprecisas sobre a verdadeira natureza humana. A teosofia, no entanto, oferece uma visão clara e abrangente, desvendando os véus que ocultam nossa complexa constituição. Na perspectiva teosófica, somos seres compostos por 7 princípios, divididos entre tríade superior e o quaternário inferior. A jornada da alma se desenrola através desses diversos aspectos, cada um desempenhando um papel crucial em nossa evolução espiritual. Em um reino além das fronteiras tangíveis da compreensão cotidiana, emerge Atman, a parte divina do ser espiritual humano. Atman ou Atman transcende a categorização simplista e se revela como puro espírito eterno. É o ápice da existência, o eu superior, o eu divino, e de acordo com os ensinamentos fundamentais do hinduísmo, é intrinsecamente uno com o eu supremo infinito, conhecido como Brahman. Atman, que significa literalmente eu, não se encaixa nos limites do individualismo. Não é meu Atman, nem o seu Atman. O espírito eterno não se submete à posse individual. É a propriedade coletiva, a manifestação única do eu universal. Aqui, a unidade se desvela, tornando-se a chave de ouro para compreender a totalidade divina, a não dualidade e, por conseguinte, uma porta para a paz mundial. Eu sou o Atman, você é o Atman. Atman é a essência última, o verdadeiro eu, a realidade que permeia o todo. Nos Upanishads ecoa a profunda verdade. Este Atman é Brahman. Aqui, a linha que separa o eu do universo se desvanece, revelando que Atman é a própria divindade. Em sua eternidade, Atman permanece além das esferas do nascimento e renascimento, intocado pelo karma humano ou quaisquer contingências terrenas. Sua existência é simplesmente ser, uma presença imutável na vastidão do cosmos. Budi se revela como o segundo princípio mais elevado, uma expressão da alma espiritual. Ele serve como canal pelo qual Atman, o princípio mais elevado, projeta sua luz. Budi transcende a individualidade.
e falar de meu Budi ou seu Budi seria uma tentativa fútil de limitar sua grandiosidade. Ao contrário da percepção popular, Budi não deve ser confundido com intuição. Sua verdadeira essência emerge quando Manas, o princípio mental, se aproxima de Budi. Em si mesmo, Budi tem pouco a ver com as complexidades terrenas. Sua função principal é ser o veículo através do qual Atma, o ser, irradia sua essência divina. O termo mônada, denotando a unidade final ou primária, é usado para descrever a fusão dos dois princípios mais elevados na constituição humana, Atma e Budi. Nada supera Atma, a parte mais elevada e suprema do ser espiritual humano. Como Atma é a própria divindade, requer um veículo para irradiar sua luz na alma individual. Esse veículo é Budi, e juntos eles formam a mônada, uma união sagrada que transcende as fronteiras do individual e reflete a sublime essência da divindade. Manas se revela como o princípio mental, a própria essência do pensamento e da consciência. É o tecelão da individualidade, o pensador que encarna e reencarna, moldando o destino através de cada pensamento, palavra e ação. Distinto do cérebro, que é um órgão físico, a mente-alma é o verdadeiro pensador, usando o cérebro apenas como um veículo físico durante a encarnação. Na teosofia, Manas é frequentemente referido como ego, utilizando o termo em seu sentido literal, representando o verdadeiro eu do nosso ser. Como entidade manásica, a alma humana individual é responsável por desencadear causas que reverberam através de vidas sucessivas, sendo tanto criadora quanto experimentadora do karma. Manas possui uma dualidade intrínseca, manifestando-se como Manas superior e Manas inferior. Quando a mente e a consciência ascendem em direção à espiritualidade, abstração e virtudes elevadas, ela opera como Manas superior, aproximando-se da luminosa essência de Budi, a alma espiritual. Em contrapartida, quando se deixa envolver por tendências inferiores, separativas, egoístas e sensuais da vida, ela se torna Manas inferior, vinculando-se ao princípio de Kama, a alma animal. A jornada da alma humana é uma batalha na mente, um campo de escolhas entre a ascensão espiritual e a descida às inclinações sensuais. Manas, como a alma humana, permanece no equilíbrio, sendo o epicentro da decisão entre dois caminhos divergentes. Manas inferior, ou Kama, emerge como o princípio do desejo, moldando as experiências do ser humano durante sua encarnação física. A palavra Kama, em sânscrito, traduz-se literalmente como desejo, sendo a fonte pulsante dos anseios, paixões e natureza sensual. Por vezes, é referida como a alma animal, uma vez que representa a parte mais instintiva e bestial de nossa natureza. Durante a vida, este princípio é denominado Kama. Após o término da vida, Kama transforma-se em Kama Rupa, que se traduz como forma de desejo. Embora seja menos preciso tecnicamente, é comum fazer referência a ele como Kama Rupa, mesmo durante a encarnação. Após a morte, Kama Rupa passa por uma transição peculiar, objetivando-se em uma forma desencarnada que persiste na atmosfera psíquica e na atração terrena denominada Kama Loka. Este estágio pós-morte é caracterizado pela objetivação da natureza dos desejos, manifestando-se em uma forma desprovida de sentido. Kama Rupa permanece em Kama Loka, até que gradualmente se dissolva e se desintegre por si só. A durabilidade desse estado é naturalmente determinada pela intensidade e direção dos desejos e paixões cultivados pelo indivíduo durante a vida que chegou ao fim. Neste princípio, reside o impulso vital das paixões humanas, uma força que transcende a morte física, persistindo em um estado etérico até que a energia desses desejos se exaure e a forma de desejo finalmente se dissipe. O corpo astral, também conhecido como Linga Sharira, emerge como o fio invisível que entrelaça o físico e o etéreo. Este duplo, sutil e invisível, é um molde primordial, o projeto sobre o qual o corpo físico denso é construído. Sua presença antecede a formação do corpo físico e persiste além da dissolução deste.
só desaparece completamente e morre quando a última partícula remanescente do corpo físico falecido desaparece e se desintegra, exceto o esqueleto. Podemos conceber o corpo astral como o corpo vital ou corpo energético do ser humano. Esta faceta singular de nossa constituição desempenha um papel crucial em fenômenos como viagem astral e projeção astral, tornando-se o veículo para experiências além dos limites do físico. O termo astral na teosofia transcende a simples associação com as estrelas. Ele denota o domínio do subjetivo, do sutil e do interno. Linga Sharira é o ponto de convergência onde o prana, a força vital, encontra expressão, e sua interconexão com o corpo físico é representada pelo delicado fio de prata ou cordão de prata. Este elo invisível, estendendo-se desde a área do baço, mantém a ligação entre o corpo astral e físico ao longo de cada jornada terrena. O prana emerge como a energia vital, a corrente invisível que nutre e sustenta o corpo físico, definido como a força vital ou energia primordial. O prana é o princípio que infunde a vida, o sopro de vida que anima cada fibra do ser. Esta força vital é o alicerce da existência física, mantendo o corpo vivo e funcional. Enquanto o prana fluir ativamente dentro do indivíduo, a jornada da encarnação persiste. É essa energia vital que dá suporte às atividades do corpo, permitindo o funcionamento harmonioso dos sistemas e órgãos. À medida que essa força flui, a vida se desdobra, e quando cessa, o corpo físico, privado de seu impulso vital, cede à transição inevitável. Assim, o prana se revela como a linha invisível da vida, um elo vital entre a existência e a fonte primordial da energia universal. O corpo físico, ou Stula Sharira, emerge como uma morada temporária que abriga os intrincados fios da vida. Em termos sânscritos, seu nome denota a densidade e solidez inerentes a esta manifestação tangível. Contudo, é imperativo compreender que, estritamente falando, não é um princípio em si, mas sim o veículo que acolhe e encarna todos os outros princípios durante a vida física. Essa simbiose delicada entre o corpo físico e seus correlatos astrais e vitais revela a complexidade sublime da existência. É fácil sucumbir à tendência de dar excessiva ênfase à nossa casca exterior, identificando-nos predominantemente com o corpo físico. No entanto, a teosofia nos convida a transcender essa ilusão, reconhecendo que o corpo físico representa apenas a personalidade atual, enquanto a individualidade permanente reside na alma, o ego reencarnante. A teosofia nos revela a narrativa fascinante da reencarnação como o fio condutor que tece as experiências da alma humana ao longo de sua jornada evolutiva. O corpo físico e a personalidade que carregamos nesta existência representam meramente um capítulo, ou até mesmo uma página no vasto livro das vidas da nossa alma. Somos contadores de histórias cósmicas, explorando os reinos do ser através de sucessivas encarnações. A teosofia propõe que cada vida seja um elo na cadeia evolutiva da alma, cada capítulo de sua busca pela compreensão e expansão da consciência. As circunstâncias e condições de cada vida são forjadas pelas ações passadas, causas e efeitos que moldam o cenário do presente. O que somos hoje é um reflexo direto do que fomos ontem, e o nosso presente age como a bigorna sobre a qual forjamos o futuro. A responsabilidade pelas escolhas e ações recai sobre nossos ombros, moldando não apenas a realidade atual, mas também as paisagens futuras que exploraremos. Na visão teosófica, a reencarnação não é uma mera sucessão de vidas, mas um processo vital para a evolução da alma. A jornada continua até que atinjamos a verdadeira perfeição espiritual, uma liberdade transcendental de todos os desejos. Este é o estágio onde o ciclo de nascimento, morte e renascimento encontra sua conclusão, o nirvana, o moksha, ou a reunião consciente com o divino. A teosofia nos revela a lei do karma, uma força que permeia todos os aspectos da vida, uma lei de causa e efeito que molda o tecido mesmo do universo. Essa lei infalível e de alcance extraordinário é a balança imparcial que regula a dança intrincada de causa e reação, ação e consequência.
Cada pensamento, palavra e ação são como sementes lançadas ao vento, destinadas a encontrar solo fértil na trama da existência. O karma é o tecelão que entrelaça os fios dessa trama, determinando a qualidade e a textura da experiência que colheremos no vasto campo da vida. O que semeamos, com o tempo, floresce como a colheita do nosso destino. Aquilo que colhemos hoje é o fruto maduro das sementes que plantamos ontem. Essa lei não é apenas um mecanismo cósmico, é a essência da harmonia, equilíbrio e ordem universal. O universo é regido pela meticulosa dança do karma, ajustando continuamente a ação à reação e a reação à ação. Nesse jogo de causa e efeito, não há espaço para arbitrariedade. É uma lei perfeita, imutável, impessoal e justa. No cerne do karma reside a verdadeira equidade cósmica. Não há injustiça, apenas a expressão imparcial da lei. Cada um de nós recebe exatamente o que merece, seja para o bem ou para o mal. O karma é o arquiteto do nosso destino, um destino que é autocriado por nossas escolhas e ações passadas. A interligação entre karma e reencarnação é intrínseca, pois o karma transcende os limites de uma vida única. A jornada evolutiva da alma é tecida em cada encarnação, cada vida representando uma página no vasto livro do destino. Na tradição teosófica, a morte não é um ponto final, mas sim uma transição, uma mudança de estado na longa jornada da alma. A essência da teosofia ressoa com a ideia de que nosso verdadeiro ser é eterno, nunca sujeito à morte real. Quando enfrentamos o que convencionamos chamar de morte, deixamos para trás nossos envoltórios terrenos, o corpo físico, o corpo astral e a força vital do prana. Adentramos então em um reino que pode ser chamado de plano astral, a esfera psíquica que circunda mais de perto o plano físico. A teosofia denomina esse estado de transição como cama louca, onde experimentamos um estado de atordoamento e sono, passando por um processo de separação entre nossa natureza inferior e mortal e nossa natureza superior e imortal. Quando esse processo se completa, falamos da ocorrência da segunda morte. Os elementos terrenos, sensuais e inferiores de manas, juntamente com o princípio de cama, permanecem cama louca, como uma casca vazia e desprovida de alma. Gradualmente, essa forma sem sentido se desintegra, enquanto a alma entra em um estado de gestação, um período de profunda inconsciência e inação. Esse estado é seguido pelo Devachan, que não é um local físico, mas um estado de consciência. É o céu dos sonhos, uma criação subjetiva da consciência individual, o tipo de vida após a morte em que acreditaram, pensaram e esperaram durante a vida. A duração do estado devachânico está diretamente ligada à quantidade e intensidade do karma positivo acumulado durante a última vida. A reencarnação é, portanto, uma inevitabilidade. Para almas fortemente orientadas para o materialismo e sensualidade, a reencarnação pode ocorrer mais rapidamente. No entanto, para outros, o período no Devachan pode se estender por décadas, séculos ou até milênios. A teosofia nos oferece uma visão complexa, mas profundamente espiritual da jornada da alma além da vida, delineando os estados de transição e evolução que a alma experimenta em sua busca pela verdadeira perfeição espiritual. A teosofia enfatiza a importância vital do altruísmo, da compaixão e da dedicação ao serviço aos outros. Para essa perspectiva, a fraternidade universal não é apenas um ideal nobre, mas uma realidade eterna na natureza. A crença fundamental é que tudo é um, pois o um é tudo, e, portanto, é considerado egoísta viver exclusivamente para si mesmo. A teosofia argumenta que todos fazemos parte de um todo unificado, e não há separação no universo. Na visão teosófica, o desejo pessoal, a ambição, a ganância e a luxúria são considerados formas distorcidas de egoísmo, apontando o egoísmo como a grande maldição da humanidade e a causa do sofrimento humano. Em contraste, a teosofia abraça o ideal do Bodhisattva, que envolve o autossacrifício e a renúncia à bem-aventurança eterna. O Bodhisattva escolhe permanecer na Terra como um servidor e ajudante altruísta da raça humana, sem buscar recompensas pessoais.
Essa ênfase no serviço desinteressado e na renúncia à busca de recompensas pessoais é vista como um caminho espiritual elevado na teosofia. Essa filosofia encoraja a transcendência do egoísmo, a promoção do bem-estar coletivo e a compreensão profunda da unidade subjacente a toda a existência. A teosofia propaga a ideia de que todas as religiões são iguais em sua essência esotérica. A verdade é que existe um ensinamento esotérico, uma filosofia universal e uma doutrina secreta que fundamenta todas as religiões do mundo. Essa verdade universal é considerada anterior e transcende todas as religiões, sendo a própria essência da existência. Todas as religiões, segundo a teosofia, contêm alguma parcela dessa verdade, embora em graus variados. O hinduísmo e o budismo são destacados como religiões que, na visão teosófica, possuem uma compreensão mais profunda da verdade. No entanto, mesmo essas religiões, em suas formas populares e públicas, podem ser distorcidas e enganosas. O propósito do movimento teosófico é ensinar a verdade como ela é, sem as limitações e restrições do dogma religioso, credo e teologia. Esta filosofia universal, preservada por iniciados, adeptos e mestres de irmandades secretas no Tibete, Índia e Oriente, é apresentada e comprovada nos escritos de HPB, fundadora do moderno movimento teosófico. O lema do movimento teosófico é: não há religião superior à verdade. Muito obrigada por assistir e até a próxima.